Lucas, capítulo 7, versos 11 em diante. Os que forem encontrando, dá um grito de glória a Deus bem alto. Isso, para a gente já começar botando os demônios para estremecerem de medo da unção que está permeando esse lugar. Diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Diga amém. Bíblia na cadeira, mãos dadas, oremos. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Pai, o texto nos disse que o povo se admirou de tão grande poder realizado através do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles disseram que Deus visitou o seu povo. Eu creio que hoje o mesmo Deus visitará as nossas vidas com vitória, com poder e manifestação de glória. Por isso, nesse momento, fala conosco, abre as janelas dos céus. Enquanto te adoramos nesta casa, nos encha do teu poder e fala aos nossos corações. Você que acredita que Deus ainda fala na terra, você que ainda tem um coração aberto para receber o que vem do céu através do profeta, começa a agradecer e dar glória a esse Deus. Começa a louvar e adorar a esse Deus. Cadê os batizados do Espírito Santo? Erqueploses aiofles, utrimastheios kendefly, chasconerios sendobreios, crimen sol entre flasses do rimes, entre clevio manchos breaking no, we contraios derguimávias, araclácios cumisteio. Meu Deus, enche-nos do teu poder e derrama da tua glória. Aleluia! Aplauda ele bem forte e se assente no seu lugar. Queridos, o ambiente nesta noite é profético para quem crê, porque a história que eu vou relatar aqui tem acontecido há muitos anos, há milênios atrás, mas é uma história que ficou registrada para que todo aquele que um dia lesse entendesse que Deus ainda pode fazer as mesmas coisas que fazia antigamente. Nós estamos vendo um cenário de tristeza que é mudado em um cenário de muita alegria, por causa que um homem chamado Jesus apareceu nesse ambiente e manifestou o amor e a graça de Deus para uma família que estava se destruindo. Nós vamos ver que a cidade cujo acontecimento foi realizado é Naim, um vilarejo árabe próximo a Nazaré, também na época de situação de classe média baixa e talvez pobre. É nesse lugar que a Bíblia vai falar de uma família que começou a ser
dissolvida por um espírito chamado morte. Nós vemos a epígrafe dizendo sobre o filho da viúva de Naim. Diga assim: o filho da viúva de Naim. Pois bem, o texto já diz claramente que ela era viúva, havia perdido o seu marido, o seu esposo. Seu esposo era o sustento da casa, era a provisão da casa. O homem morrendo, agora a mulher está só com o seu filho. Mas o texto vai dizer que também o seu filho é levado, ele morre, ele falece. Era costume em Israel, em todo velório, em todo ritual fúnebre, ter um cortejo de choros e angústias. Mulheres eram contratadas para prantearem o enterro de alguém, de um vizinho, de alguém conhecido, ou até mesmo as suas famílias. Mulheres eram pagas para isso, porque toda vez que alguém morria na cultura judaica, eles traziam a lembrança que a mulher, Eva, trouxe a morte para o mundo, trouxe o pecado para a nossa habitação, e por isso elas mesmas, as descendentes de Eva, deveriam chorar por esse acontecimento, porque a morte é de fato o resultado da entrada do pecado. E fazendo-se isso, outro costume da época era andar no sentido contrário da via. Em Israel, na Galileia, é muito conhecido através dos estudiosos, dos teólogos e até mesmo dos arqueólogos, que as ruas eram geralmente estreitas, eram apertadas. Quem já assistiu os filmes de Jesus, voltando para um contexto geográfico um pouquinho mais longe, mas no mesmo ambiente que é o Oriente, o Crescente Fértil, nas ruas de Jerusalém, a chamada Via Dolorosa, você vê o quanto aquelas ruas são estreitas, são apertadas. E quando Jesus foi levado para a crucificação, você vai perceber uma multidão aglomerada em vielas. Aquele lugar ficou de forma, um lugar sufocante, abafado, apertado. Assim eram as ruas em Israel, em Jerusalém, na Judéia e também em muitos lugares da Galileia. Toda a cidade tinha uma rua estreita, e era costume nessas ruas estreitas ter um sentido único. Por quê? Porque se todo mundo vai da forma que quer, sentido para frente, sentido para trás, haveria sempre um aglomerado, um embolar de pessoas, e isso dificultaria o transitar. Então eles tinham uma regra: sempre andar na mesma direção. Nas ruas, inclusive nas ruas de Naim, se andavam sempre na mesma direção, como alguns exemplos de ruas aqui, geralmente em Taguatinga, Águas Claras, você vê que uma rua tem um sentido e outro sentido. Você não pode transitar em mão dupla. Já aqui na Ceilândia, as ruas, geralmente você pode andar no sentido que você quiser, mas dentro daquela cidade, daquele contexto, era assim, o sentido era único. E por que eu estou pregando isso? Para você entender o contexto do que aconteceu nesse momento. Mas quando alguém morria, a caravana fúnebre fazia o seu percurso no sentido contrário, justamente para parar a cidade, para chamar a atenção e para que aquelas pessoas viessem a dar as condolências e entender que aconteceu uma tragédia. Então, quando eles viam um grupo de pessoas andando no sentido inverso da rua, eles entendiam: aconteceu uma tragédia, alguém morreu, alguém faleceu. E assim estavam eles andando na contramão, e Jesus está andando no sentido correto, porque Jesus é o autor da vida, e os seus discípulos seguiam aquele que tem a vida. Então quem anda com a vida anda no rumo certo, quem anda sem Jesus que anda no rumo contrário. Aí os dois grupos de pessoas vão se chocar. Jesus está vindo num sentido e a caravana da morte em outro. Quando eles param e olham um para o outro, eu imagino do lado de Jesus, discípulos dizendo: e agora?
É melhor sair da cidade que não vai ter como passar. Meu Deus. A gente sai, espera. Meu Deus. E quando eles saírem, a gente continua o nosso percurso. Isso é uma imaginação minha. E talvez do lado do ritual fúnebre, aquela viúva, seus vizinhos esperavam que aquelas pessoas, por respeito, participassem e dessem as suas condolências por causa daquele defunto. Só que eu acredito que Jesus, sabendo todos os pensamentos e sabendo que talvez os discípulos queriam voltar, decidiu seguir adiante. Eu já posso pregar aqui para mim e para você hoje. Jesus, quando ele percebe que há algum problema, alguma tragédia acontecendo na vida ou na família de alguém, ele não dá as costas e vai embora. Ele é especialista em mudar tragédia em solução. Ele é especialista em transformar lágrimas de tristeza em alegria. Ele é especialista em fazer o que o homem não pode fazer. Ele é especialista em ajudar famílias. Será que tem alguém que acredita nisso e pode glorificar a Deus? Preste atenção no texto. Se os discípulos queriam voltar, Jesus já disse: vamos continuar à frente. O que ia acontecer? Ia chegar um momento que os dois grupos teriam que parar, porque ninguém ia virar fantasma, Matrix, para passar por dentro do outro, nem virar super-herói para dar pulo de metros de distância. Eu fico pensando, a Bíblia é uma coisa muito profunda. Eles estão andando. Eu imagino os pranteadores dizendo: esse povo não vai parar não. Vocês estão vendo que aconteceu uma morte aqui? Que falta de respeito é essa? Eu imagino eles dizendo: a gente não pode parar, isso aqui é sagrado. Meu Deus. Eu imagino a expectativa da viúva que estava chorando muito por essa tragédia dos seus vizinhos, torcendo no seu íntimo, imaginando: eles vão voltar, eles têm que voltar, eles têm que parar e voltar. Mas isso não acontece. Meu Deus. Os discípulos, talvez sem saber, se o mestre está indo, a gente vai. Quando chega uma situação, eles param, porque não teria mais o que fazer. Parando-se, o texto vai dizer que o Senhor, vendo a mulher, moveu-se de íntima compaixão. Meu Deus. Sentimento íntimo profundo. Ele sentiu a dor daquela mulher e disse para ela: não chores. Quando Jesus diz para alguém não chorar, não é porque ele está cansado de chilique, não. E não é porque ele é hipócrita e insensível com a dor alheia também, não. Quando Jesus manda alguém parar de chorar, é porque ele está dizendo: eu já resolvi teu problema. Aleluia. Jesus Cristo, o Deus que está nesse altar, está mandando dizer para você, incrédulo: você pode até chorar, mas se Ele mandar você parar de chorar e enxugar essas lágrimas, é porque Ele pode resolver essa situação. Diga para o seu irmão: não chores.
Diga: não chores, Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. E eu digo para você: não chore, Jesus já chegou nessa igreja, Jesus já chegou na tua casa. Levanta a mão e adora. A cultura judaica diz que ele tocou o esquife, tocou o caixão. Mas como a maioria dos teólogos cristãos crê, estudiosos da Bíblia, eu também creio que ele pegou no menino. Porque se Jesus não tinha nojo de curar leproso, de abençoar, estender a mão sobre a cabeça de um pecador, por que ele não poderia fazer isso com um defunto? Eu acredito que Jesus tocou na criança, no filho. Primeiro ele dá uma palavra à mulher. Isso aqui tem algo profético e tipológico, que é a mãe da criança. Depois ele se dirige à criança. Meu Deus, Jesus deixa eu entrar nesse manto. Primeiro é a mãe: não chores. Depois ele toca na criança e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Querido, ninguém aqui tem motivo para não crer em Deus. Nem se alguém da tua família estivesse morto agora. Eu vim pregar aqui o Deus que pode ressuscitar o morto. Eu estou mandando dizer para essa igreja: acalma o teu coração. Faça valer a tua busca aqui. O que adianta buscar aqui e temer na hora que a luta vem, na hora que a morte bate a porta? Essa é a hora de você lembrar que existe um Jesus, que você buscou Ele nesse lugar e Ele está vendo o que você está passando. Será que você consegue ouvir essa voz da sua luta dizendo: não chores, não chores, eu estou aqui. Ele toca, libera a palavra, e a Bíblia diz que o defunto se assentou. Não só se assentou, mas começou a falar. É inimaginável uma cena dessa. Isso é um milagre. O texto vai dizer que se apoderou um temor daquele povo, porque a expectativa era: pessoas que não têm respeito por esse ritual estão vindo de frente conosco. Mas quando Jesus chega, que eles entendem o porquê de Jesus não recuar e obedecer à tradição. Tem causas da nossa vida que Jesus vai ter que ir contra tudo e todos, até contra a lei, até contra a tradição, para nos ajudar. Mas que Ele é o socorro bem presente, Ele é. Que Ele é o Deus que cuida do nosso lar, Ele é. Que Ele pode dar vida ao que está morto, Ele pode sim. Eu tenho certeza que Ele viu fé no coração daquela mulher. Eu entendo que aquela mulher era uma revoltada. Ela estava dizendo: eu perdi meu marido, mas o meu filho eu não aceito. Eu imagino que ela estava dizendo: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito essa morte, eu não aceito essa morte. Aí eu pergunto: quando a crise vem, o problema vem, qual é a sua reação? Será que você se conforma, se entrega para o diabo, para o problema? Ou você diz: eu não aceito essa situação, eu não aceito, eu conheço o Deus que eu sirvo? Ele levantou. O pessoal ficou com medo e diz: um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. E correu dele a fama pelo que havia acontecido. E eu trouxe essa história aqui para você, porque eu sei que não tem aqui
50% das pessoas que estão aqui não estão com alguém morto literalmente dentro de casa, mas estão com sonhos familiares mortos, promessas que morreram no meio do caminho. E eu trouxe esse contexto porque você que sabe qual é o problema que você está passando, qual é a morte que entrou dentro do teu lar. Eu vim trazer hoje para você que você é a mãe. Diga assim: eu sou a mãe. Fala: eu sou a mãe. Os homens podem falar também, ser profético: eu sou a mãe. Por quê? Porque a mãe, é óbvio que há que tem o filho. Então por que você é a mãe? Porque o filho é uma promessa que Deus fez para você. O filho aqui não é a criança, mas é uma promessa que Deus te fez, e você é mãe dessa promessa. E Deus lhe mostra que promessas estão morrendo, a fé está morrendo. E Ele veio aqui nessa noite para dizer: eu vou voltar a dar vida à promessa que eu te fiz. Quem entendeu isso, já poderia ter dado um pulo dessa cadeira para exaltar aquele que prometeu. Porque assim diz o Senhor: eu estou visitando você, mãe. Foi a ti que eu fiz a promessa, e por isso eu falo contigo: não chores, porque a promessa vai voltar a viver. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Se alguém acredita nisso, dá aquele grito de glória bem alto para o Senhor. A promessa vai reviver. A promessa para o teu lar vai reviver. Assim diz o Senhor. E é só isso? Não, claro que não, porque o texto vai dizer: o defunto se assentou e começou a falar. Meu Deus. Essa promessa vai se cumprir na tua vida, e ela vai falar. Como assim? As pessoas vão saber o que Deus fez na tua vida. Esse milagre que Deus está realizando por esses dias vai falar com muita gente. Vai falar com muita gente. A tua promessa ainda vai falar na terra. Se você acredita nisso, glorifica o dono dela, glorifica aquele que zela por ela. Fama. Uma rua ficou sabendo da desgraça. Agora toda a cidade e regiões vizinhas. Acho que você não está preparado para receber essas bênçãos assim, não. Eu vou repetir: a rua toda sabia da desgraça. Morreu, acabou. Casamento acabou, família acabou. Promessa, sonho para essa casa, para essa pessoa não tem mais. Uma rua falando isso. Mas depois que Jesus chegou, eita Deus. Se tem gente falando da tua desgraça, dá glória a Deus. Se tem gente rindo da tua prova, dá glória a Deus. Você que é fiel a Jesus, você que honra Jesus. Se tem uma meia dúzia te caluniando, dá glória. Se a cidade de Ceilândia está falando de você, dá glória. Porque onde abundou o pecado, 2, 3 vezes, 4 vezes mais superabundará a glória, a graça. Deus vai fazer o povo conhecer quem é o Deus que ressuscita sonhos. Pode adorar, pode adorar. Meu Deus. Uma rua ficou sabendo da tragédia. Agora a fama do milagre, da ressurreição, falou
falou, o milagre falou, o menino começou a falar. E a Bíblia vai dizer que a fama foi por toda a Judeia e toda a terra circunvizinha. Toda a terra circunvizinha, toda a Judeia ficou sabendo. E para você essa é a palavra que Deus está dando hoje. Se você crê, dizendo, maior vai ser o número de pessoas que vai saber da tua vitória do que aqueles que ficaram sabendo da tua derrota. Meu Deus, que visita a família está nesse lugar. Essa mulher colocou o problema dela no altar. Porque eu digo isso, está implícito, oculto no texto, mas como diz a hermenêutica, a Bíblia não pode contradizer a si mesma. E se ela diz em outro livro que sem fé é impossível agradar a Deus, e se essa mulher agradou a Deus, é porque ela teve fé. Ela colocou o que estava morto no altar. Altar é lugar de conserto. Altar é lugar onde você deixa suas mãos de fazer e confia nas de Deus. Hoje à noite você colocar tua família, seu parente, esse problema no altar. Porque tem problemas que estão acontecendo para Deus mostrar alguma coisa para a gente. A gente pensa que o problema é com fulano, é com ciclano e briga, mas Deus quer uma mudança na nossa vida. Talvez o motivo que está assolando a tua casa, eu não sei, pode ser o vício, pode ser um casamento se dissipando, pode ser um problema financeiro que você está se afundando, e Deus fala, coloca no altar, e deixa eu te mostrar como é que se ressuscita uma promessa. Eu queria que você, hoje eu não vou delongar, já estou terminando, mas eu queria que você, que veio aqui hoje, se colocasse de pé. Agora é o momento de nós fazermos igual essa viúva. Nós vamos colocar a nossa família no altar de Deus. Deus não nos chamou para ver as coisas acontecendo e ficarmos atados. Não, alguma coisa temos que fazer. É o momento de você pegar suas fotos, seu álbum nesse momento. Eu queria que você viesse aqui à frente. Alguém joga esse retorno para cima. Que você viesse aqui à frente. E pode soltar, Gabriel, uma música do altar. Jesus proveu o que ela precisava. Pode colocar no altar, pode joelhar em cima, irmão, a fé é sua. É você que tem que chamar a atenção de Jesus hoje. Mas não volte para o seu lugar, fique aqui à frente no altar. Isso. Coloque no altar, se quiser segurar na mão, faça o que você achar melhor. Mas fique aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Eu queria que os obreiros afastassem essas cadeiras, pelo menos as da frente, tirassem. Rápido, é com rapidez. Um sacrifício de louvor. Se liga com o teu Deus agora. O melhor de mim. Se liga naquilo que você precisa que seja feito. Vou reconstruir meu altar. Começa a Pedras ficar ligado no que está acontecendo agora, no mundo espiritual. Isso aqui é para quem tem fé. Pedras que resistam ao vento. Tem pessoas aqui muito amadas Pedras sendo representadas nesse domingo, que estão morrendo. Pessoas que se afastaram, Porque na alegria ministérios que pararam, eu vou louvar. pessoas que estão atrás das grades. Coloca no altar isso aí. E o cordeiro Começa a dizer: Jesus, eu coloco nas tuas mãos essa causa.
Assim como aquela viúva, eu acredito que o Senhor vai dar de frente comigo com esse problema e vai liberar uma palavra. Minha vida, minha casa, Deus, nós estamos colocando no teu altar as nossas famílias. Eu coloco a minha família, Jesus. O Senhor fez promessas, eu acredito nelas. Colocamos nossos parentes. Deus tem filhos, irmãos, maridos, esposas, primos, parentes de primeiro, segundo, terceiro graus aqui. Então visita, porque está no teu altar. O altar é teu. Nós Jesus levantando um altar de adoração e de clamor aqui nessa noite. Estamos colocando em um lugar que o Senhor, nós temos certeza, vai passar. Vai passar e vai ver o que está acontecendo. Oraço, ouviu. Causas espirituais, Senhor. Causas financeiras, matrimoniais, emocionais, físicas, sentimentais, questões de saúde. Tu és o Deus da cura. O Senhor é o Deus que prometeu pelejar por nossa casa e família. Então estamos nesse ato profético colocando ela no teu altar. Ei, Ravá, se você pode orar comigo. Eu falei com você, igreja, no início do culto. A oração tem que partir dos teus lábios. Se Jesus ouviu aquela mulher chorar, é porque o choro era alto. Então, se não está chorando, fala com Ele. Conta para Ele. A tua fé hoje vai mudar a tua vida. Vai fazer o milagre chegar, porque está no altar de Deus. Aleluia. Vamos aos nossos casamentos, Senhor. Deus, supra, Senhor. Deus de provisão. Provê o milagre, o socorro, a vitória. Contempla a vida dessas pessoas. Visita, 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 visita. Ouve o clamor, ouve a oração. Ouve o teu povo te pedindo. Aleluia. Meu Deus. Deus está cortando laços. Deus está desfazendo obras do mal. Por isso, não desista, não saia da presença, não pare. Receba, receba, receba essa palavra profética para a tua vida. Hoje é noite da cura. Hoje é noite da visita no seu lar. Não tem nada impossível para Ele. Não tem nada impossível para Ele. Nem a morte. Meu Deus. Amassou, que aranchou. Energiavassou. Lavaste. Eu queria que você nesse momento, eu sei que você está orando ainda, pode vir em oração. Pegue os seus pertences, mas antes de voltar para o seu lugar, coloque ele para o alto. Aqui na frente mesmo, pegue. Isso, recua um pouquinho mais atrás e levanta para cima assim. Glória a Deus. Os pertences estão sendo pegos, mas o clamor já está no altar. A causa continua no altar. Glória a Deus. Levanta assim para cima. Porque esse é o nosso ato profético dos domingos. 3 vezes nós vamos dizer: a minha família está no altar de Deus. Isso é muito forte. Nós vamos dizer 3 vezes: a minha família está no altar de Deus. Você vai falar com força. Nós já estamos encerrando, mas você vai falar com fé. Amém? Glória a Deus. Levanta bem alto.
Eu vou contar até 3, toda a igreja vai dizer o quê? Minha família está no altar de Deus. Você não vai esquecer essa frase. Toda vez que o problema vir, que o inimigo falar, e aí? Você vai lembrar dessa palavra. O mal veio, pode até vir, mas dessa forma não vai ficar. Porque Jesus, Deus está visitando você e sua família, tá, jovem? Não te conheço. Grande é a visita de Deus. Venha colocar sua família no altar de Deus. Venha ver o que Deus vai fazer por amor a ti. E eu vejo um grande livramento para alguém da tua casa, de morte, tá? Você sabe quem é. O diabo queria levar essa vida esse ano, está doido para levar, mas o Senhor está prolongando. Lecalassuri mandore povia solte caia cheio. Uribia sabra malossu. Deus é vivo nesse lugar, igreja. Você pode adorar Deus. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus profeta.